eu sou a Letícia. Eu sou o Thiago. Bem-vindos a mais um vídeo do canal Ideias Paralelas. Bom, hoje a gente vai falar de um livro depressivo, Triste, profundo. envolvente. E esse livro é... Qual será? Os 13 Porquês. De Jay Asher. Bom, o livro em si, ele narra a história de um adolescente chamado Clay. Ele recebe um pacote com 7 fitas, sem remetente. E essas fitas, elas retratam os 13 porquês de Hannah Becker, a sua colega, ter se suicidado. E qual que é o objetivo? Ele tem que ouvir essas fitas e ele tem que repassá-las para as pessoas pelas quais foram culpadas pelo suicídio da Hannah, né? E se ele não passar essas fitas adiante, as pessoas que foram culpadas vão ter uma consequência. No caso, isso vai vir a público. As outras pessoas vão ficar sabendo que elas foram as culpadas. Então, o objetivo da Hannah é que essas pessoas sintam o remorso e a culpa pelo seu suicídio. Então, o que retrata a história? Como minha colega falou, cada lado da fita conta um dos motivos, a pessoa envolvida e o local dessa razão de ter acontecido isso. Sim. E o que mais? Essas pessoas, elas poderiam ter ajudado a Hannah. Como elas não ajudaram, ela acabou gravando essas fitas e explicando das razões Pela qual ela se matou. Sim, desse seu ato, digamos, brutal, né? Enfim, como a Letícia disse, se as pessoas não ouvirem as fitas ou jogarem fora ou não repassarem, virá à tona porque tem uma outra pessoa envolvida nisso que vai publicar para todo mundo ver e ouvir essas razões e os motivos dela ter feito isso e descobrirem que aquelas pessoas poderiam ter ajudado e não fizeram nada a respeito, certo? Bom, o livro ele tem uma narrativa bem simples, né? E você, como a gente falou, ele é envolvente, você sente as emoções da Hannah a todo momento, você sente a dor que ela passou, né? E é bem fácil para ler. Porque cada capítulo é um lado da fita explicando toda essa situação. E claro que em intervalos durante a explicação da Hannah, conta também o que o Clay está fazendo, onde ele está, a emoção que ele está sentindo naquele momento, ouvindo aquele texto da fita. E uma parte interessante do livro é que aqui, segura aqui. É esse mapa da cidade onde eles moram e mostra os locais da onde a Hannah se refere, onde aconteceu essas situações. Sim. Como vocês podem perceber, tem 12 estrelas marcando em locais específicos, que é onde aconteceram. Apesar de terem sido 3, um desses lugares, foi repetido. Bom, e em si o livro é isso, é a narração da Hannah explicando os porquês dela ter se suicidado, né, e o Clay tem que repassar essas fitas. A minha nota que eu dou pro livro é um 9, porque a Hannah tá morta. E, ao mesmo tempo, o leitor, ele fica... No meu caso, eu fiquei iludida. Meu Deus, mas a Hannah não tá morta, ela tá viva. E a história não vai mudar, sabe? Aí você tem que aceitar aquilo ali, que ela realmente cometeu suicídio, gente. Isso me deixou chateada, é claro, porque ela tá morta, não tem como mudar e tal. Mas é por isso o meu 9. A minha nota seria 9,5. Também seria pelo motivo da Hannah estar morta. Sim. No caso, quem está lendo tem assim uma vontade de querer ajudá-la, tentar ter um pouquinho de autoestima e tal, mas não há o que fazer. Irreversível. E é isso que causa também o remorso para as pessoas que fizeram isso com ela. Afinal, elas estão ouvindo toda a culpa e todo o problema que ela passou e que eles foram os culpados disso. E que eles agora não podem fazer nada desse tal ato que ela cometeu, certo? E o livro em si, ele aborda uma questão bem séria, gente, que é a questão do bullying. Por quê? Porque a Hannah cometeu o suicídio por causa do bullying. E ela não tinha ninguém, como a gente falou aqui, né? Essas pessoas tiveram a chance de ajudar e não ajudaram. Isso mesmo. Então, ela guardou tudo aquilo pra ela. E isso acabou gerando uma consequência gravíssima, que é o suicídio. Então, relata essa questão do bullying, assim, que é uma coisa bem séria. E a gente tem que ajudar. Quando você sente que alguém está precisando de ajuda, você tem que ir lá, você tem que conversar. Porque no caso dela, ela não conversou com ninguém. Então, ela guardou tudo pra ela
e se suicidou, no caso. Apesar do fato de, como é contado assim pelo Clay, que era visível que ela estava para baixo, ninguém acabou fazendo nada, nem mesmo ele. Sim. Eles perceberam que ela estava diferente, mas ninguém deu um passo para fazer alguma coisa. E isso também acontece no nosso dia a dia. Muitas pessoas, assim, principalmente no colegial, criança sempre faz esse tipo de brincadeira, mas é um só que assunto muitas sério. vezes bem maldosas. E não assim. levam pro lado da brincadeira quem está levando isso. Então, caso você tenha algum conhecido, uma pessoa ou desconhecido, mas que pelo menos você conhece um pouco assim o jeito que ela é e vê que está um pouquinho alterado, desanimado, para baixo, não tem contato com ninguém, tente conversar com essa pessoa. Caso ela pode ter algum problema em casa, pode ser alguém que está atormentando ela, tenta ajudar, vai que você está salvando a vida de uma pessoa de cometer um ato que é a mesma coisa que aconteceu com a Hannah. Sim, porque muitas vezes essas pessoas que sofrem isso acham que a melhor maneira de fugir disso é o suicídio, para acabar de toda vez com aquele sofrimento. Acabar com a dor. Com a dor e tal. E acabam optando por esse lado, por essa escolha. É isso aí, gente, vamos ajudar. Apesar de não ser uma alternativa gratificante, apesar de quem fez isso seria, mas não para aquelas pessoas que têm o amor e o carinho por ela. Então, em vez de aliviar a dor, ela vai estar apenas piorando a dor de quem é próximo a ela. Muito. Bom, gente, esse foi o nosso vídeo de hoje, né? Apesar de não foi muito animado nem nada, né? Mas É uma questão, a gente aborda uma questão bem séria. apesar de assim, que né? foi Então, também uma indicação de livro, também é uma indicação de ajuda para esse tipo de pessoas, esse tipo de situação também. E tem mais uma questão também. Nas últimas páginas aqui o livro mostra que se a pessoa se identificar com a personagem do livro, ela tem que procurar uma ajuda psicológica, conversar com alguém, porque ela pode estar se encontrando no mesmo caso que a Hannah. Na mesma situação. Né? Na mesma situação ali. Então tá, galera. Até a próxima, então. Até a próxima.